Bom, pessoal, hoje a gente vai ver então como implementar as nossas funções de inserção, remoção e busca dentro de uma fila de prioridades usando a implementação de array ordenado. Tá? Então, os meus elementos da minha fila de prioridades, eles são ordenados de forma crescente dentro do array. Tá? É assim que eu vou fazer essa implementação. Tá? Elemento de maior prioridade, ele vai estar sempre no final do array, que vai ser o meu início da fila. O elemento de menor prioridade, ele vai estar sempre no início do array, que eu vou considerar o final da fila. Tá? Então, só para estabelecer uma ordem aí. Bom, com isso eu tenho o quê? Custo de inserção vai ser O de n. Vamos procurar o ponto onde eu vou inserir no array o meu elemento. Tá? Remoção é O de 1. O último elemento do array é o cara que sempre tem que ser removido. Tá? Então, essa é a vantagem desse tipo de implementação. Okay? Aqui só a representação da minha fila. Tá? Então, é aquela mesma ideia da lista estática. Então, eu tenho aqui um campo quantidade, dizendo quantos elementos eu já tenho dentro do meu array de dados. Certo? Então, a quantidade aponta para a posição que está vaga. Então, vamos ver como implementar isso aqui agora. Bom, inserção. Então, precisamos procurar o ponto de inserção. Tá? Então, de acordo com a sua prioridade. Pode ser no início, no meio ou no final do array. Tá? Então, eu vou andando nessa prioridade e vou procurando. Os dois primeiros casos, ou seja, se for no início ou no meio do array, eu vou precisar mudar o lugar dos demais membros do array. Ou seja, eu vou fazer aquele deslocamento de elementos, porque eu vou ter que abrir espaço no meio do array para inserir esse novo elemento. Então, aqui eu tenho a função de inserção. Então, no programa principal, você vai chamar a função alguma coisa assim: insere, fila pril, passar a minha fila, o nome e a prioridade de quem eu estiver inserindo nessa fila. Tá? Aqui, o arquivo.h, então a definição dela. Então, a minha função retorna um código inteiro, se a inserção deu certo, sim ou não. Tá? O ponteiro para a fila, um char asterisco nome, um int pril. Implementação. Bom, primeiro eu vou verificar aqui, se o meu ponteiro para a fila é igual ao null, eu vou retornar 0, ou seja, eu tenho um ponteiro inválido aí, não dá para inserir nessa fila, tá? Não tem uma fila na verdade. Em segundo lugar, eu vou verificar o campo quantidade da minha fila se ele é igual à minha constante max, que era o número máximo de elementos que eu tinha ali para inserir no meu array. Tá? Então, se a quantidade já é igual a max, retorna 0, a fila já está cheia, não tem como inserir mais ninguém. Ok? Bom, eu vou fazer a inserção. Eu disse que o de maior prioridade está no final do array. Então, eu vou andar do final do array, então quantidade menos 1 aqui, estou copiando esse valor para a variável i. Tá? Vou começar do final do array e vou voltando no array, procurando aonde é o ponto que eu vou inserir esse novo elemento. Então, enquanto o meu i for maior ou igual a 0, ou seja, eu não cheguei no começo do array, e o campo prioridade de um desses elementos for maior que a prioridade do elemento que eu quero inserir, o que eu faço? Eu desloco o cara que está na posição I para a posição I mais 1, tá? Avança uma posição para frente. E eu decremento o valor de I. Então, andei essa posição para frente, abri um espaço ali e vou andando I. Terminei esse processo aqui de enquanto, quando ou o I é igual a 0, tá? Cheguei no final do meu array, tá? Ou em algum momento essa condição aqui deixou de ser verdadeira. Então eu achei alguém que tem prioridade menor do que a minha, então eu vou ficar na frente dele. O que eu faço então? Eu desloquei todo mundo para frente, eu abri a posição de I mais 1, ela está livre agora para eu inserir. Eu copio o nome da pessoa que eu quero inserir para o campo nome dessa posição I mais 1. A prioridade faz a mesma coisa, então copio para a posição I mais 1, incremento a quantidade de elementos dentro da minha fila e retorno 1. Deu certo a inserção. Ok? Visualmente é isso que eu tenho. Então, prioridade 10. Aqui eu estou fazendo a etapa de busca, então deixa eu ver. Está faltando para isso. Eu estou deslocando esses caras numa posição para frente. Tá? No final, eu pego aqui inserção de elemento, posso inserir aqui ou a inserção aqui. Então, a ideia é sempre deslocar
para obter espaço. No caso aqui eu inseri o 12, então eu desloquei todos esses 3 para frente, ó, e abri espaço para ele. No caso, se eu tivesse inserido o 19, então esses 2 aqui eu tenho que deslocar para frente, abrir espaço para inserir ele aqui. Tá? No caso, se a minha prioridade fosse maior que todo mundo, eu simplesmente colocado no final, não tem que deslocar ninguém. Tá? Então, aqui é a etapa de inserção do elemento. Tranquilo? Bom, remoção é mais simples. Eu disse que a remoção é o do último elemento da fila sempre. Então, no programa principal está aqui, eu vou simplesmente chamar a fila passando o ponteiro da minha fila de prioridades. A função remove, tá? Recebe aqui então o ponteiro fila asterisco FP, retorna um valor inteiro, deu certo ou não a operação de remoção. E aqui na implementação eu verifico se eu tenho um ponteiro válido para a minha fila, então FP igual a nulo. Se ele é igual a nulo, eu não tenho uma fila válida, então retorno 0. Tá? Se a quantidade de elementos na fila for igual a 0, eu também retorno 0. A minha fila está vazia, tá? Não tem nenhum elemento para retornar, para remover. Se não, eu vou pegar e simplesmente diminuir a quantidade de elementos da fila e retornar 1. Tá? Eu não preciso apagar o elemento da fila, basta diminuir a quantidade, que a maneira como a estrutura é representada, ela já entende isso. Então, aqui eu tenho uma fila com 4 elementos. Então, 1, 2, 3, 4. Tá? O campo quantidade sempre aponta para a posição que está vaga, a próxima posição vaga. Se eu diminuir, então 1, 2, 3 elementos, eu tenho aqui. Essa posição aqui, apesar de ela continuar existindo, os dados dentro dela, ela foi marcada como removida. O campo quantidade está apontando para ela, então ela está vaga. Okay? Isso é uma questão lógica. Por fim, a consulta. É a mesma coisa que eu tenho aqui, então estou passando um ponteiro de arquivo e um campo nome, onde eu quero recuperar o nome de quem está na primeira posição da fila. Tá? Então a implementação no ponto H, então retorna o código inteiro só para saber se deu certo ou errado, ponteiro fila, deixar asterisco nome. Na implementação aqui no ponto C, então verifico se o ponteiro da minha fila é nulo ou se a quantidade é igual a 0. Se uma dessas duas coisas for verdadeira, retorna 0. Não tem como trabalhar com uma fila que não existe ou uma fila vazia. Se não, simplesmente usa a função strcop para pegar o nome de quem está na última posição da fila, quantidade menos 1, e copia para a variável nome que eu passei aqui como parâmetro da minha função de consulta. E retorna 1. Deu certo a inserção. Ok? Então aqui eu tenho só o exemplo. Então, função strcop, estou pegando quantidade menos 1. Quantidade 4, opa, esse campo aqui. Quantidade menos 1, então estou pegando a informação que está nessa posição aqui. Tranquilo? Bom, pessoal, fila de prioridade, uma array ordenada era isso. Na próxima aula a gente vê com RIP binário. Até lá!